Bom, agora nosso bate-papo aqui é com o professor Theo Pimenta, historiador também, e que tem, assim, mantém a história viva, né, de grandes nomes do esporte do nacional e do nosso esporte aqui do nosso Vale do Paraíba, né. O programa Vale em Pauta, ele tenta ressaltar as figuras, né, que representaram o nosso Vale do Paraíba, né, e que as pessoas possam ter isso como referência, né. Então, professor, a gente hoje, em pauta, aqui no Vale, nós estamos falando muito da figura do homem atleta João do Pulo. Mas nós sabemos que teve outros nomes que representaram o esporte muito bem representado e também é uma referência para a nossa juventude. O que você tem a falar sobre essa representação? Doutor, primeiramente, né, gostaria de agradecer o convite aqui, que eu acho que o senhor fez algo dentro de Pindamonhangaba no esporte, algo fundamental para o atletismo, né, que foi essa essa questão da pista, né, que a gente está agora prestes ao nascimento dela, esse momento de revitalização do João do Pulo, né, eu acho que é fundamental, né? E fundamental para as futuras gerações, né, para o pessoal do atletismo, que é um projeto muito bacana que tem dentro da cidade, que o senhor vem apoiando, né, e falar de esporte é falar de formação de pessoas e formação de atletas, né, e quando a gente olha, né, a gente tem dois momentos dentro de Pindamonhangaba, né, como você falou, o João do Pulo, um ícone do esporte nacional, né, e que nos anos 80, nos anos 70 e 80 foi o grande nome do esporte brasileiro, né? E internacional. E essa inspiração, né? Ela inspiração é um dos valores do esporte, né? Que essa vida do João do Pulo, né? E o legado que o João do Pulo deixou dentro da cidade. Hoje a gente tem a Kathleen Batista, né? Que é um dos principais nomes e referência também dentro do atletismo. E ela é, né, uma aluna que com certeza começou na escola, o professor Gustavo Consolino olhou para ela ali na escola, ela não tinha a possibilidade de treinar, porque o local de treinamento, né, era longe da casa dela, né, e depois, por obra do destino, ela foi morar próximo do Centro Esportivo João do Pulo e começa ali a sua linda trajetória, né, dentro do esporte. E aí a gente tem, né, um nome contemporâneo dos Jogos do Japão, né, dentro do contexto da pandemia, Kathleen Batista se superando ali e treinando sozinha, né, porque o treinador mandava o treino, não podia ter aproximação. E ela com certeza, né, é um legado que o João do Pulo deixa, né, enquanto atleta. Professor, você acha que essa relação, que a história parece muito parecida, né? A história do João do Pulo, a história da Kathleen, parece que elas se misturam como João, um homem preto, e que teve ao seu tempo o desafio da superação do seu tempo, em função das suas condições financeiras, de família, né? Às vezes o risco da vulnerabilidade. Você acha que você é mais propenso a quem tem que provar alguma coisa ou sobressair porque ele não tem outra saída e o esporte aparece como uma tábua de salvação? Infelizmente, doutor, professor, infelizmente, doutor, a gente tem dentro do universo esportivo, né, algo assim que, ou dentro da sociedade brasileira, algo que marca o jovem negro. Ou ele vai pela via da cultura, especialmente dos grupos musicais, grupo de samba, ou ele vai pela via do esporte. Né? O João do Pulo ele foi pela via do esporte, né? A Kathleen Batista foi pela via do esporte também, infelizmente, né, pela via acadêmica, pela via dos estudos, isso é algo Limitado. limitado, né? Ou seja, né, a educação é precarizada, a educação, ela tem uma boa educação, ela é limitada a um grupo social, e aí o esporte ele funciona como esse impulsionamento social desse jovem, Até que às porque ele vezes precisa de mais velocidade para poder
conseguir ter sustento para si próprio e para a família. E aí a gente tem dois momentos do esporte, né? O momento do João do Pulo, onde o esporte era amador, estava em princípio de ser profissionalizado, mas o João do Pulo conseguiu monetizar, né? Dentro do esporte, ele conseguiu ter uma ascensão social e econômica, né? O João do Pulo ele ganhou dinheiro numa época que não se ganhava muito dinheiro, mas estava num processo de profissionalização, os anos 80 ali do esporte, especialmente o atletismo, né? Que é, por exemplo, o João do Pulo, ele foi atleta do Pinheiros de São Paulo. E o Pinheiros de São Paulo era um clube elitizado, onde o João do Pulo foi um dos primeiros atletas negros, né, fora do ciclo de sócios, a competir pelo Pinheiros. Né? E depois ele vai com o Pedrão para outro local, né? Ele vai para Guarulhos, onde tem um projeto social que é voltado para fomento de atletas para representar o Brasil, e aí ele vai juntamente com outros atletas e começa a ter essa possibilidade, né? E ele já era o João do Pulo, né? E aí a Kathleen Batista vem nessa semelhança, né? Vem nessa esteira de uma jovem pobre que a partir da educação física, alguém olha para ela e ela vai para um centro esportivo, ela não vai para um clube, ela vai para um centro esportivo onde tem toda uma estrutura de política pública que consegue manter ela dentro do esporte. Porque tem isso também, né? Porque às vezes a pessoa entra e aí não consegue se manter, e aí não consegue avançar e não consegue ter o resultado esportivo, porque ela não consegue se manter. E aí, com políticas públicas, né, com dinheiro voltado mesmo, né, para o fomento do esporte, isso abre uma possibilidade maior para a juventude negra, né? E aí a gente olha o Brasil, né? Em termos de Brasil, a gente quer mais oportunidades, não só pela via cultural, né? E pela via do esporte, mas a gente quer também, né? Que o cara sonhe em ser um dirigente esportivo, sonhe em ser um técnico esportivo, sonhe em ser um gerente de uma grande empresa, né? Mas para isso a gente sabe que, né, tem que estar nos melhores bancos educacionais, né, e a educação pública ela tem que ter mais investimento para que se forme melhor, para que essa pessoa possa também ter outra visualização de mundo, né, outras possibilidades, não só pela via do esporte e via da cultura. Eu falei, conversei com a Thaís e com outras pessoas que conheciam a vida do João. Foi passado para mim o João uma pessoa de decisão, uma pessoa que tinha atitude, né, de presença, né? Então, um atleta que tem um porte olímpico, ele não é uma pessoa apagada, ele é uma pessoa que ele tem um senso de autoconfiança muito grande. E nessa conversa, ela deixou assim claro para a gente que ali as pessoas que estavam em volta dele, vamos dizer assim, as pessoas que viviam a vida do João também foram influenciadas e muitas pessoas sobressaíram também. Isso é muito comum no esporte, essa influência? Eu não vejo muito comum, mas eu vejo que são pessoas especiais, né? Por exemplo, como você falou, João do Pulo era uma pessoa de áurea, né? Era uma pessoa alta astral. Nem todo mundo é assim, né, doutor? Isso é algo peculiar do João. Algo dele, né? A gente vê atletas renomados, né? Que, por exemplo, a pessoa vai, e hoje a gente vê muito disso, a pessoa vai tirar foto com a pessoa não deixa colocar a mão. João do Pulo era um cara carismático, era um cara que estava nos ambientes onde o negro não circulava, né? Mas ele também era um cara do povo, ele ia para o samba, ele ia para a feira, né? Ele levava a Thaís na feira. A Thaís tem uma história especial que ela ia para a feira e as pessoas, né, queriam estar do lado do João do Pulo, queriam oferecer o produto para o João do Pulo, e ele ali, né, dentro desse universo aí. Eu acho que é importante o que ele foi para o esporte, mas é também tão importante quanto o que ele foi para a comunidade dele, né? O que ele é para Pinda, o que ele é para o Vale do Paraíba, né? A gente tem conversado com atletas e esses atletas dizem, né, o que é o João do Pulo, né? Um cara amigo,
um cara leal, um cara onde estende a mão, um cara que ajuda, e isso é o que fica, eu acho, doutor. Eu acho que nem tanto os resultados esportivos, que tá lá na história, né? Não tem como tirar, mas eu acho que essa coisa subjetiva que era do João do Pulo, né? Essa coisa de lidar com o outro, essa coisa de ser um cara carinhoso, essa coisa de ser um cara atencioso, isso também, né? Isso também foi muito presente na vida dele, e isso é algo que as pessoas lembram, né? A gente vê aqui hoje, nesse momento tão importante, que ele vai receber essa inserção no caderno, né, de Heróis e Heroínas da Pátria, e ver o Geraldo Alckmin contando histórias do Paulo Aço, né, contando histórias do João ali, extra, né, extra pista, é algo que fica, né, e a gente fala muito disso, né, algo que marca, o que simboliza, o que é João do Pulo? É isso, né, um cara que foi uma estrela do esporte mundial, e era um cara simples que ia na feira, conversava com todas as pessoas, né? Sem distinção do que era a pessoa, né? Era um cara muito bem relacionado, né? Foi político, mas ele sabia quem ele era e o quanto que ele influenciava e inspirava as pessoas. Ele tinha essa noção. Ele sabia o que era isso, né? O que era ser um atleta brasileiro. Ele foi formado, né, para ser um grande atleta, mas muitas das vezes o que era genuíno era dele, né? Era algo que ele não precisava forçar, ele não forçava para ser um cara carismático, para ser um cara querido, de sorriso aberto, né? E isso também foi algo que me encantou na história dele, né? E que eu, quando vou aprofundar as histórias dele, né? Eu quero ver isso, né? Eu quero ver o quanto ele fomentou as amizades, o quanto que ele construiu as amizades, o quanto que ele mantinha as amizades, né? E as pessoas falando dele com um brilho no olhar, doutor, é algo assim muito bonito de ver, né? Amigos de longa data que competiram com ele em jogos regionais, jogos abertos, não tão assim, né? Jogos internacionais, mas jogos aqui, ele competia em jogos abertos. O cara era o João do Pulo e ia para jogos abertos, ia para jogos regionais. Eu agradeço o professor, eu acabei de falar agora com o professor Theo, professor historiador, né, que tem dentro dele aí uma história muito rica sobre vários atletas, inclusive o João do Pulo. Tá? Muito obrigado, professor, por essa entrevista, e o Vale em Pauta vai trazer mais informações ainda fresquinha para vocês sobre o Vale do Paraíba, né, e esse ícone do esporte, o João Carlos de Oliveira, nosso João do Pulo. Muito obrigado, professor.